Oi, pessoal! Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Agora, imagine só, você está caminhando tranquilo e, de repente, é parado, acusado e humilhado sem motivo. O que você faria? Essa história real é sobre coragem, resistência e como transformar injustiça em mudança. Fique até o final, porque essa lição vai marcar você. Era uma noite quente e movimentada no centro da cidade. As ruas pulsavam com vida. Eu caminhava despreocupado, aproveitando a brisa leve e a energia ao meu redor. Vestia uma camiseta simples, jeans confortáveis e carregava uma mochila de couro pendurada em um dos ombros. Meu destino era uma pequena livraria na esquina, onde planejava pegar um livro que estava curioso para ler há tempos. Enquanto cruzava o sinal, ouvi o som agudo de pneus derrapando. Olhei para o lado e vi um carro de polícia parando abruptamente. Um policial branco desceu do veículo. Seu olhar penetrante encontrou o meu, como se estivesse me desafiando. "Ei, você!" ele gritou. Parei no meio do caminho, encarando-o. O tom dele não era apenas autoritário. Havia algo mais, algo que senti antes em situações semelhantes. Ele se aproximou lentamente, sua mão já descansando perto do cinto. "Está com pressa para ir a algum lugar?" Perguntou como se cada palavra fosse uma acusação. Respirei fundo e respondi calmamente. "Estou indo para a livraria." Sua expressão não mudou, mas ele deu um sorriso que parecia carregado de intenção. "E essa mochila? O que tem aí dentro? Algo que eu deveria saber?" Aquele momento era familiar, mas desta vez algo estava diferente. Não seria apenas mais um dia em que eu seria tratado como suspeito por andar tranquilamente pelas ruas. O policial deu um passo mais perto, cruzando os braços como se estivesse analisando cada detalhe de mim. Sua voz saiu carregada de desdém. "Sabe, você se encaixa bem na descrição de alguém que estamos procurando." Minha mente disparou. Não era a primeira vez que eu ouvia isso, mas sempre era a mesma descrição vaga, sem detalhes, que parecia se aplicar a qualquer pessoa como eu. Jovem, negro, caminhando sozinho pela rua. "Que descrição?" perguntei, mantendo minha voz firme, mas sem elevar o tom. Ele inclinou a cabeça, um sorriso malicioso se formando no canto da boca. "Um jovem negro, andando por aqui, parecendo que está aprontando algo." Aquela frase me atingiu como um soco. Olhei ao redor e vi pessoas desacelerando, algumas fingindo não perceber, outras começando a gravar discretamente com seus celulares. Respirei fundo, tentando manter a calma. "Só estou indo para a livraria, senhor," respondi. Ele ignorou minha resposta e apontou para minha mochila. "Abra isso. Quero ver o que você está carregando." Minha mão hesitou por um segundo antes de alcançar a alça da mochila. Eu sabia o que ele queria. Não era apenas ver o conteúdo. Era a humilhação, o poder de me reduzir, de me tornar culpado sem motivo algum. "Você sempre para pessoas indo à livraria ou é só com gente que parece comigo?" Perguntei, minha voz firme, mas controlada. A pergunta o irritou. Seus olhos azuis estreitaram enquanto ele dava um passo ainda mais próximo, sua mão descansando agora perigosamente perto da arma no coldre. "Você está sendo esperto demais, garoto. Isso não vai acabar bem para você." Eu sabia o que estava acontecendo. Ele não estava apenas me testando. Ele estava tentando me intimidar. Mas o que ele não sabia era que eu não estava disposto a recuar. Mantive minha postura, mesmo com o coração acelerado. Não era medo, era indignação. Era o peso de todas as vezes que situações como essa aconteciam, comigo e com outros como eu. "Oficial, não fiz nada de errado. Se quiser olhar minha mochila, pode fazer isso. Mas na frente de todas essas pessoas, não tenho nada a esconder." Meu tom calmo pareceu desarmá-lo momentaneamente, mas ele se recuperou rápido, estalando os dedos como se me mandasse um recado claro.
Você não manda aqui. Ele pegou minha mochila das minhas mãos, abrindo-a com movimentos bruscos. A multidão ao nosso redor começava a crescer, alguns tirando seus celulares para gravar. Ele tirou o conteúdo, um por um livro, um caderno de anotações e uma garrafa de água reutilizável. Livros, hein? Disse ele com um riso debochado. Aposto que são sobre como roubar ou burlar a lei, certo? Meu sangue ferveu, mas não dei a ele a satisfação de me ver perder a calma. Olhei diretamente para ele e respondi com firmeza. Na verdade, é sobre liderança e resiliência, algo que você parece não entender. O comentário arrancou risos abafados da multidão e o rosto do policial ficou vermelho. Ele jogou os itens de volta na mochila com força desnecessária e a empurrou de volta para mim. Suas respostas engraçadinhas não vão te tirar de problemas, garoto. Mantenha suas mãos onde eu possa ver. Ele deu um passo à frente, inclinando-se o suficiente para sussurrar algo que só eu podia ouvir. Você acha que pode andar por aqui como qualquer outra pessoa? Não no meu turno. Era claro como o dia. Ele queria que eu me sentisse menor, menos humano, menos digno de estar ali. Mas eu não recuaria. Não hoje. Levantei minha voz, o suficiente para que a multidão pudesse ouvir. Por que fui parado, oficial? Só porque minha pele combina com a descrição que você inventou. A pergunta ressoou no ar como um tiro. As pessoas ao redor começaram a murmurar mais alto, e os celulares agora estavam apontados diretamente para nós. Ele hesitou. Pela primeira vez, vi dúvida em seus olhos. Você só parecia suspeito, gaguejou ele, tentando manter a compostura. A multidão não aceitou. Alguém gritou, isso é racismo. Outro acrescentou, ele só estava andando, você não tem o direito de tratá-lo assim. A pressão da multidão começou a pesar sobre o policial. Seus ombros caíram ligeiramente, mas ele ainda tentava manter a fachada de autoridade. Eu só estava fazendo meu trabalho, murmurou, a voz vacilando. Fazer seu trabalho é parar pessoas negras sem motivo? Devolvi. Meu tom ainda era firme, mas agora carregava algo mais, indignação justa. Então me diga, oficial, o que eu estava fazendo de tão suspeito? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele não tinha uma resposta. O silêncio era como um fardo pesado, carregado pelo olhar de todos ao redor. O policial hesitou, engolindo seco, enquanto olhava para a multidão que agora estava claramente contra ele. Sua autoridade, que ele tanto fazia questão de exibir, parecia murchar diante da verdade inegável. Ele não tinha justificativa para o que estava fazendo. Você não tem resposta, não é? Continuei, minha voz firme, mas não hostil, porque a única coisa que fiz foi andar pela rua. Mas para você, minha pele já é o suficiente para me tornar culpado. A multidão reagiu imediatamente, com murmúrios de apoio e concordância. Mais vozes se levantaram. Isso não pode continuar assim. A gente precisa de justiça. O policial tentou recuperar algum controle. Olha, garoto, você pode interpretar isso como quiser, mas eu só estava garantindo a segurança pública. Eu dei um passo à frente, mantendo meu olhar fixo nele. Minha voz saiu baixa, mas cada palavra foi cortante. Segurança pública? Ou segurança para quem se parece com você? A multidão explodiu em gritos de apoio. O policial ficou imóvel, parecendo ainda menor diante das câmeras que agora estavam claramente gravando cada segundo. Você me parou, me humilhou e tentou me reduzir só por eu existir neste espaço. Mas sabe o que é diferente hoje? Perguntei com a voz carregada de convicção. Hoje tem um monte de gente aqui para testemunhar e todo mundo vai ver exatamente quem você é. Os murmúrios se transformaram em aplausos e gritos de isso mesmo. O policial parecia um animal encurralado, os olhos disparando de um lado para o outro, procurando uma saída, mas não havia para onde fugir. Ouça aqui, ele começou, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e nervosismo. Não faça disso um espetáculo.
Eu respirei fundo, mantendo a calma, e me virei para a multidão. Isso já é um espetáculo, mas não por minha causa. É porque ele decidiu que a cor da minha pele era um motivo suficiente para suspeitar de mim. Isso não é segurança, isso é racismo. Os aplausos ficaram ainda mais altos. Uma mulher no fundo gritou: "Poste esse vídeo." Vários outros ecoaram o pedido. O policial, agora visivelmente abalado, ergueu as mãos, tentando acalmar a multidão. "Esperem, eu me excedi, tá bom? Vamos resolver isso aqui." "Resolver isso?" retruquei, voltando a encará-lo. "Acha que um pedido de desculpas vai apagar o que você fez?" "Não, oficial, isso não vai acabar aqui." Levantei meu celular, mostrando a tela que exibia a gravação de toda a interação. "Este vídeo vai para a internet, vai para sua delegacia, vai para quem puder fazer algo a respeito, porque o que você fez aqui hoje não é só um erro, é um padrão. E padrões como esse precisam acabar." A multidão vibrou, gritando palavras de incentivo e apoio. O policial parecia derrotado. Sua postura, antes arrogante, agora desmoronava diante da pressão pública. Estou arrependido, ele murmurou, quase inaudível. "Arrependido?" perguntei, encarando-o diretamente. "Você só está arrependido porque foi pego." Mais vozes na multidão começaram a gritar: "Justiça! Denúncia já!" Eu olhei para todos ao meu redor, sentindo o peso do momento. Esse não era só o meu caso, era maior do que eu. "Isso não é só sobre mim", disse, elevando minha voz. "É sobre todas as pessoas que já passaram por isso e não tiveram ninguém para filmar, ninguém para defender, ninguém para fazer a diferença. Isso tem que parar, e a gente pode começar aqui e agora." A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. O policial, visivelmente abalado, deu um passo para trás, incapaz de manter o controle da situação. Ele olhou ao redor, viu os rostos determinados, ouviu as vozes exigindo mudanças e soube que sua arrogância havia encontrado um limite. Eu dei um passo à frente, encarando o policial diretamente. Ele parecia nervoso, desconfortável sob o peso dos olhares fixos e das câmeras apontadas para ele. Respirei fundo, mantendo minha postura ereta. Meu tom foi calmo, mas carregado de propósito. "Oficial, você acha que pode abusar de sua autoridade porque está usando um uniforme? Acha que pode me diminuir, que pode fazer o que quiser só porque carrega um distintivo? Mas vou te mostrar algo hoje." A multidão ficou em silêncio, cada pessoa pendurada em minhas palavras. Não importa quantas vezes você tente intimidar ou humilhar alguém como eu, isso não define quem eu sou. Minha voz ficou mais firme. Eu sou mais do que a cor da minha pele. Mais do que os preconceitos que você e outros como você colocam sobre mim. O policial parecia perdido, tentando encontrar uma resposta, mas eu continuei. "Sabe o que realmente é poder, oficial? Não é intimidar alguém que está sozinho. Não é usar seu distintivo para justificar seus preconceitos. Poder é servir, proteger e, acima de tudo, respeitar. E é isso que você falhou em fazer aqui hoje." A multidão explodiu em aplausos, mas ergui uma mão para pedir silêncio. Não tinha terminado. "Quando você me parou, achou que eu ficaria com medo, que me encolheria. Mas vou te mostrar algo diferente. Hoje você não só vai me ouvir, mas também vai ouvir todas essas pessoas aqui." Girei lentamente, apontando para a multidão que agora parecia uma onda de vozes prontas para exigir justiça. "Estas pessoas aqui estão gravando, estão vendo e vão lembrar. Não porque você é um policial, mas porque você escolheu usar o seu poder para oprimir em vez de proteger. Isso não é justiça. Isso não é lei. Isso é abuso." O policial abaixou a cabeça por um momento, mas eu ainda não tinha terminado. "Você quer saber o que tem na minha mochila?" perguntei, com um toque de desafio na voz.
Peguei o livro que ele havia jogado de volta e ergui para que todos vissem. É sobre liderança e resiliência. Algo que você claramente precisa aprender. Virei para ele e entreguei o livro. Leia isso. Talvez te ensine o que significa ser um líder de verdade, porque até agora você não mostrou nada além de fraqueza. A multidão explodiu em aplausos mais uma vez, e os rostos ao meu redor estavam cheios de aprovação e respeito. O policial parecia derrotado, incapaz de olhar para mim ou para as pessoas ao nosso redor. Dei um passo para trás, minha voz agora baixa, mas carregada de convicção. Hoje, oficial, você aprendeu algo. Não é a cor da pele de alguém que determina seu caráter, mas como você trata os outros. E talvez, da próxima vez que pensar em parar alguém como eu, você se lembre deste momento. Virei-me para a multidão, que agora era uma onda unida de vozes pedindo justiça e mudança. Levantei minha mochila e disse: isso não é só sobre mim, é sobre todos nós. E isso, a partir de hoje, tem que acabar. Enquanto eu me afastava, a multidão continuava aplaudindo e gritando palavras de apoio. O policial ficou parado, imóvel, sem conseguir responder. Ele não tinha mais controle da situação. Agora, o poder estava do nosso lado. Enquanto eu me afastava, um sentimento de alívio misturado com propósito me inundava, mas ainda não tinha terminado. A multidão continuava ali, vozes se levantando em apoio, enquanto o policial permanecia parado, sua postura rígida agora desmoronando sob o peso das circunstâncias. Parei de andar e me virei para encará-lo mais uma vez. Sabia que havia algo mais a dizer, algo que ele precisava ouvir. Oficial, o que aconteceu hoje não vai desaparecer, disse minha voz ecoando acima do burburinho. Você foi exposto por quem realmente é, não porque alguém quis te humilhar, mas porque suas próprias ações te colocaram nessa posição. A multidão concordou com gritos de isso mesmo, e ele está certo. Mas veja bem, continuei, andando devagar em sua direção. Não quero apenas que você se sinta envergonhado. Quero que você aprenda. Porque enquanto você usa esse uniforme, você tem a oportunidade de ser mais do que o que mostrou aqui hoje. Você pode ser alguém que realmente protege as pessoas, independente da cor da pele delas. O policial finalmente levantou os olhos, seu rosto marcado por confusão e talvez, apenas talvez, arrependimento. Você pode fingir que isso nunca aconteceu, continuei, apontando para as câmeras. Mas todos aqui sabem a verdade. E se você não mudar, essas mesmas pessoas vão te responsabilizar todas as vezes que você errar. Dei um passo à frente, encarando-o de perto. Minha voz baixou, mas não perdeu a intensidade. A escolha é sua, oficial. Ou você muda, ou continua a ser lembrado como o homem que deixou seu preconceito controlar suas ações. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas ficou em silêncio. Eu me virei novamente, desta vez em direção à multidão. Isso não é sobre vingança, falei com força. É sobre responsabilidade. Hoje mostramos que podemos nos unir e exigir mudança. E vamos continuar fazendo isso até que cada pessoa, independente de quem seja, possa andar nas ruas sem medo. A multidão respondeu com uma explosão de aplausos, e meu coração se encheu de determinação. Eu sabia que aquele momento era apenas o começo. Não era só sobre o que havia acontecido comigo, mas sobre o que poderia mudar para todos. Enquanto eu saía do centro das atenções, vi a multidão se dispersar lentamente, mas com um novo senso de propósito. Algumas pessoas vieram até mim, apertaram minha mão, agradeceram pela coragem. Outras ficaram ali, gravando mensagens para compartilhar o que viram. O policial, ainda parado, olhava ao redor, perdido em meio ao barulho e à verdade que não podia mais negar. Quando finalmente virei a esquina, senti o peso daquele dia em meus ombros, mas também algo mais forte. A certeza de que a justiça, mesmo quando parece distante, pode começar com pequenas vitórias como aquela.
Enquanto me afastava, as ruas pareciam um pouco mais silenciosas, como se o peso daquele confronto tivesse deixado marcas no ar. Mas eu sabia que aquele momento não era o suficiente. Era um passo, mas ainda havia muito a ser feito. Logo, meu celular começou a vibrar com notificações. Vídeos do incidente já estavam circulando nas redes sociais, compartilhados pelas pessoas que estavam ali. Os comentários começavam a aparecer. Isso precisa acabar. É assim que enfrentamos a injustiça. Esse garoto é um herói. Fiquei parado por um momento, absorvendo o impacto. Não era sobre ser um herói. Era sobre fazer o certo mesmo quando parecia impossível. Respirei fundo e decidi que não deixaria aquilo parar ali. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era um jornalista local pedindo uma entrevista. A história já havia ganhado força e eles queriam saber mais. Aceitei, mas com uma condição. A entrevista não seria apenas sobre mim, mas sobre o problema maior. Isso não é só sobre o que aconteceu ontem, disse durante a gravação. É sobre um sistema que permite que coisas assim continuem acontecendo. Não é a primeira vez que isso ocorre comigo, e certamente não será a última para muitas outras pessoas, a menos que algo mude. A entrevista viralizou rapidamente. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias, mostrando que a luta contra o racismo e o abuso de poder não era isolada. Comunidades começaram a se mobilizar, planejando protestos pacíficos e exigindo mudanças nas práticas policiais. Dias depois, fui convidado para falar em uma reunião comunitária. O local estava lotado, cheio de pessoas que queriam fazer a diferença. Subi ao palco com as palavras pesando em minha mente. Quando aquele policial me parou, ele achou que estava no controle. Comecei. Mas o verdadeiro poder sempre esteve com a gente. Quando nos unimos, quando exigimos justiça, mostramos que eles não podem mais nos ignorar. Aplausos ecoaram pela sala e eu continuei. Isso não é apenas sobre punição, mas sobre transformação. Precisamos de treinamento, precisamos de responsabilidade, precisamos de mudanças que garantam que ninguém nunca mais passe pelo que passei. No fundo da sala, vi rostos de todas as idades, cores e histórias. Não era mais só a minha luta, era nossa. Enquanto a reunião terminava, uma mulher se aproximou. Ela estava emocionada, segurando a mão do filho pequeno. Obrigada por falar por todos nós, disse ela com lágrimas nos olhos. Meu filho vai crescer em um mundo melhor por causa de pessoas como você. Olhei para o menino, que me encarava com olhos curiosos e cheios de esperança. Ajoelhei-me para ficar na altura dele. O mundo será melhor sim, disse a ele. E você vai ajudar a fazer isso acontecer. Naquele momento percebi que a lição dada ao policial não foi apenas sobre expor o racismo. Foi sobre inspirar mudanças, unir pessoas e construir algo maior do que qualquer injustiça. E assim, o trabalho continuou. Não era fácil, mas a cada passo, a cada voz levantada, nos aproximávamos de um futuro onde ninguém seria julgado pela cor da pele ou temeria quem deveria protegê-lo. As semanas seguintes foram intensas. O vídeo do incidente continuou ganhando tração, chamando a atenção não só da mídia local, mas também de organizações nacionais de direitos civis. Recebi convites para palestras, encontros comunitários e até mesmo programas de televisão. Mas apesar da exposição, minha intenção permanecia clara: transformar aquele momento de dor em uma plataforma para mudança. Enquanto isso, a pressão sobre o policial Daniels aumentava. A delegacia anunciou que ele seria colocado em licença administrativa enquanto uma investigação interna era conduzida. Mas para mim e para todos que testemunharam o que aconteceu, isso era apenas o começo. Fui convidado para participar de uma audiência pública na prefeitura. O salão estava lotado, com líderes comunitários, ativistas e moradores. Alguns tinham cartazes com mensagens como "Justiça agora" e "Fim ao racismo sistêmico".
Eu sabia que aquele era um momento crucial. Quando chegou minha vez de falar, subi ao púlpito e encarei a multidão. Respirei fundo antes de começar. Há algumas semanas, fui parado por um policial que não viu em mim uma pessoa, mas uma ameaça. Ele não perguntou quem eu era, não quis saber minha história. Ele olhou para a cor da minha pele e decidiu que isso bastava para justificar seu preconceito. O silêncio no salão era palpável. Mas o que aconteceu comigo não é único. É um reflexo de um sistema que falha em reconhecer a humanidade de todos nós, e isso precisa mudar. Olhei diretamente para os representantes da polícia sentados na mesa principal. Não estamos aqui para destruir a polícia. Estamos aqui para exigir que ela cumpra seu verdadeiro propósito: proteger e servir todos, sem exceção. Aplausos preencheram o salão, mas continuei antes que se tornassem muito altos. Isso começa com responsabilidade. Não é suficiente afastar um policial por algumas semanas. Precisamos de mudanças reais, treinamento obrigatório para eliminar preconceitos, supervisão externa para casos de abuso de poder e, acima de tudo, transparência. A multidão reagiu com entusiasmo, suas vozes unidas em concordância. Depois da audiência, uma das autoridades locais, uma mulher de cabelos grisalhos e expressão séria, veio até mim. Suas palavras foram poderosas, disse ela. Estamos planejando implementar um conselho comunitário para supervisionar as ações policiais. Gostaríamos que você fizesse parte. Aceitei sem hesitar. Sabia que aquilo era mais uma oportunidade para fazer a diferença. Enquanto o conselho começava a tomar forma, mais histórias de discriminação vieram à tona. Pessoas que antes tinham medo, agora se sentiam encorajadas a compartilhar suas experiências, sabendo que não estavam sozinhas. O policial Daniels, por sua vez, foi chamado para depor em uma audiência disciplinar. Ele tentou se justificar, dizendo que apenas seguiu seu instinto. Mas, desta vez, a evidência estava contra ele, e o público não aceitou desculpas vazias. Ele foi suspenso indefinidamente, e seu caso se tornou um exemplo de por que mudanças eram necessárias. Meses depois, enquanto caminhava pela mesma rua, onde tudo começou, vi um garoto negro com uma mochila, caminhando despreocupado. Ele não parecia tenso, nem olhava para trás como se esperasse ser seguido. Aquilo me deu esperança. Eu sabia que a luta estava longe de acabar, mas momentos como aquele me lembravam por que valia a pena continuar. E assim, com cada pequena vitória, com cada voz que se unia ao coro pela justiça, íamos construindo um futuro onde ninguém precisasse mais ensinar uma lição sobre humanidade, porque ela seria compreendida por todos. O tempo passou e a luta continuou ganhando força. A criação do Conselho Comunitário foi um marco importante, mas ele era apenas o início. Como membro ativo, ajudei a organizar reuniões regulares com a população, oferecendo um espaço para que todos compartilhassem suas histórias e ideias sobre como reformar o sistema. Em uma dessas reuniões, um jovem levantou a mão para falar. Ele tinha cerca de 16 anos e sua voz carregava a mistura de timidez e determinação. Meu nome é Rafael, disse ele com os olhos fixos no chão. Eu vi o vídeo que fizeram de você. Isso me inspirou porque eu também fui parado por um policial só porque estava voltando da escola. Eu não sabia o que fazer, mas agora sei que tenho voz. A sala explodiu em aplausos, mas o que me tocou foi a expressão de Rafael. Ele não estava apenas desabafando, ele estava encontrando coragem. Caminhei até ele e segurei seus ombros. Rafael, sua voz é poderosa. Use-a, porque cada palavra que você diz pode ajudar a mudar o mundo. Enquanto ele assentia, senti um renovado senso de responsabilidade. Não era apenas sobre mim ou sobre os incidentes que enfrentamos no passado. Era sobre garantir que a próxima geração pudesse viver sem o peso do racismo e do preconceito.
Os resultados começaram a aparecer. A cidade implementou novas políticas de treinamento policial, com foco em eliminar preconceitos e fortalecer o relacionamento com a comunidade. Casos de discriminação eram tratados com seriedade, com investigações transparentes e consequências reais. Até mesmo o policial Daniels acabou sendo usado como exemplo. Durante sua suspensão, ele foi obrigado a participar de sessões de reeducação e se apresentar publicamente em fóruns comunitários. Ele nunca pediu desculpas diretamente a mim, mas ouvi dizer que, em uma dessas sessões, ele admitiu ter muito a aprender. Um ano depois, fui convidado para uma cerimônia em uma escola local. Eles queriam que eu falasse para os alunos sobre resiliência e justiça. Enquanto estava no palco, vi Rafael sentado na frente, agora com um sorriso confiante. "Todos aqui têm o poder de fazer a diferença", disse eu, olhando para os rostos atentos. "Não importa a sua idade, sua cor ou de onde você vem. O que importa é que juntos podemos criar um mundo mais justo." Quando terminei, fui aplaudido de pé. Mas o que ficou comigo foi o que Rafael disse ao se aproximar depois. "Obrigado por não desistir. Você me mostrou que a gente pode ser mais forte do que qualquer preconceito." Naquela noite, enquanto caminhava para casa, refleti sobre como tudo começou. Um momento de racismo que poderia ter me destruído se transformou em algo muito maior. Eu não só dei uma lição em um policial, ajudei a inspirar uma comunidade inteira a se levantar e exigir justiça. E embora a luta ainda estivesse longe de terminar, eu sabia que cada passo que dávamos era uma vitória. Cada voz levantada, cada mudança implementada, nos aproximava de um futuro onde ninguém seria julgado pelo que aparenta, mas pelo que realmente é. E naquele futuro, eu sabia que a lição seria eterna. Respeito, justiça e igualdade não são apenas direitos. São responsabilidades de todos nós. 2 anos se passaram desde o incidente que mudou minha vida e a de muitos outros. A luta por justiça havia dado frutos. As políticas reformadas na cidade não só foram implementadas, mas se tornaram modelo para outras regiões do país. O Conselho Comunitário, do qual eu fazia parte, ganhou força, criando um canal permanente entre a população e as autoridades. O policial Daniels, após meses de reflexão e reeducação, tomou uma atitude inesperada. Ele pediu para se reunir comigo em um evento comunitário. Eu estava hesitante, mas aceitei. Quando nos encontramos, ele parecia diferente. Seus ombros não carregavam mais a arrogância de antes, mas uma humildade que eu não esperava. "Quero te agradecer por não ter me deixado escapar das consequências das minhas ações", disse ele, olhando diretamente para mim. Eu não sabia quanta ignorância carregava até ser forçado a enfrentar meus erros. Ele estendeu a mão e eu a apertei, sentindo que mesmo sem esquecer o passado, poderíamos seguir em frente. No mesmo evento, Rafael, agora com 18 anos, subiu ao palco para dar um discurso. Ele era um dos líderes jovens do Conselho Comunitário, inspirando outros adolescentes a lutarem por igualdade. "A mudança começa com coragem", disse ele, com a voz firme e confiante. "E juntos, podemos construir um mundo onde todos sejam tratados com respeito." Enquanto ele falava, olhei ao redor e vi rostos diversos, unidos pelo mesmo propósito. Pessoas de todas as idades e origens celebravam o progresso que havíamos conquistado juntos. Quando o evento terminou, caminhei até Rafael e coloquei uma mão em seu ombro. "Você não só encontrou sua voz, Rafael, você se tornou a voz de muitos." Ele sorriu, emocionado, e respondeu: "Você me mostrou o caminho. Agora é minha vez de mostrar para outros." Naquela noite, enquanto voltava para casa, passei pela mesma rua onde tudo começou. O lugar parecia diferente, mais leve, como se a tensão de antes tivesse sido substituída por esperança. Eu sabia que ainda havia muito a ser feito, mas o futuro parecia mais brilhante.
O incidente que uma vez trouxe dor, agora era a raiz de uma transformação positiva. E, acima de tudo, aprendi que a verdadeira mudança não acontece da noite para o dia, mas com cada pequeno passo, cada voz levantada e cada ato de coragem. A lição mais importante daquele dia não foi apenas para o policial Daniels, mas para todos nós. Quando nos unimos, podemos transformar qualquer escuridão em luz. Assim, a história não terminou com uma luta, mas com um recomeço, para mim, para a comunidade e talvez até para o próprio Daniels. Se você acredita na importância de lutar contra a injustiça, compartilhe este vídeo com quem você ama. Vamos espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Juntos, podemos fazer a diferença. Agora me conta aqui nos comentários, qual frase você escreveria para inspirar mais pessoas? Pode ser algo como, a mudança começa com a gente, ou, juntos somos mais fortes. Vou adorar ler o que você tem a dizer. E claro, não se esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como este. Vamos continuar juntos nessa jornada por um mundo mais justo. Até a próxima.